Oi pessoal, professora Mônica Dalforno, estamos aqui para mais uma aula do roteiro de aprendizagem para os 4º anos do programa Saberes em Casa. Bom, a proposta 11, hoje nós continuamos falando sobre a região Centro-Oeste. Nessa aula nós vamos aprender a ler e compreender textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferência por gêneros, temas e autores. Nós também vamos comparar procedimentos de conservação e manejo de recursos naturais, reconhecer as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil, em especial na região Centro-Oeste, além de identificar, registrar em linguagem verbal e não verbal a localização e os deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência. Também vamos aprender a esboçar, descrever, representar roteiros e trajetos a ser seguidos, bem como plantas, croquis e maquetes assinalando pontos de referência, entradas, saídas, mudanças de direção, giros e sentido. Então vamos lá. Para a gente poder introduzir esse tema, a gente vai falar sobre uma lenda. Sabe o que é uma lenda? Pois bem, a lenda é um tipo de narrativa passada de geração para geração e contada como se fosse uma verdade. Ela tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. Olha aí, a gente vê o Rei Arthur, o Saci Pererê, o Pé Grande, histórias que as pessoas contam, Nós lemos a respeito disso. Então agora a gente vai ver um pequeno vídeo de uma história que é contada na região Centro-Oeste. Turma do Folclore. No meio da floresta vive o Saci Pererê. Vestindo um suspensório e pulando em uma perna só, o Saci adora brincar com os bichos da floresta. Quer ver quem pula mais alto do que eu? Seu inseparável gorro vermelho lhe dá poderes especiais, como transformar suas pernas em um redemoinho e conseguir correr mais rápido do que todo mundo. Quero ver quem corre mais rápido do que eu! Joga aqui, Saci! Ele adora fazer travessuras com os animais da floresta. Quando a coruja está dormindo, o Saci balança a cerca até ela cair. Coruja, o que aconteceu aí? Ele se diverte puxando o rabo do porquinho. Porquinho, o que aconteceu aí? E quando o macaco está comendo sua banana, ops, cadê? Macaco, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Até quando o Tatu está distraído, o Saci não perde a chance de pegar uma peça. Tatu, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci. Mas quando o caçador entra na floresta, o Saci está sempre pronto para salvar seus amigos. Que vamos ajudar? Caçador, o que aconteceu aí? Só pode ser o Saci! Apesar de suas brincadeiras, todos na floresta adoram o Saci. Turma do Folclore. Pois é, quanto à travessura,
Ah, esse Saci. Então, nós vamos continuar aqui. Lembrando, então, é uma narrativa, é uma história que é contada de geração em geração. Tem gente que acredita fielmente nisso. Tem gente que tem medo. E tem gente que sabe que lendas são histórias que o povo conta para explicar alguma coisa, algum fenômeno, né? Que as pessoas não conseguem explicar logicamente, né? Então, criam-se as lendas a partir de então. Pois bem, então agora vamos voltar para algumas características da região Centro-Oeste. Nós vamos falar hoje, então, lembrando aí da região Centro-Oeste, dos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, nós vamos falar sobre as atividades econômicas desenvolvidas na região Centro-Oeste. Mas o que são atividades econômicas? É qualquer processo que ocorre de maneira organizada com o objetivo de gerar produtos ou também bens e serviços que em uma determinada situação contribui com o progresso econômico de um grupo, de uma sociedade ou de uma nação. Tá? As atividades econômicas têm como propósito cobrir as necessidades humanas a partir do trabalho sobre os recursos disponíveis no planeta. Os principais tipos de atividade econômica que nós temos, que nós conhecemos, que nós realizamos, elas estão divididas em 3 setores. No setor primário, acontece a produção através da exploração dos recursos da natureza, do que a natureza oferece. É o setor primário que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação. Como assim, Pro? Por exemplo, a agricultura. A agricultura, ela é o cultivo da terra, o cultivo de plantas, enfim, que servem para nós, tá? Então, nessa imagem, olha aí o cultivo do alface, que serve para a nossa alimentação. A mineração, eles cavam, né, em busca de minérios, por exemplo, o minério de ferro, para a produção de ferro, certo? Tem a pesca, que também é uma atividade econômica, né? A pecuária, que é o cuidar do gado, né? O trabalhar com o gado. Tem o extrativismo vegetal. O que é extrativismo? É extrair, retirar. Extrativismo vegetal, então, é retirar do vegetal. Por exemplo, esse homem aí, o que ele está fazendo com esse instrumento que parece um martelo, ao mesmo tempo parece uma picareta? O que ele está fazendo aí? Ele está retirando a seiva dessa planta para produzir a borracha. Olha lá, a caça, não estou falando aqui da caça esportiva ou da caça predatória. A caça esportiva é aquela caça pelo prazer, a caça predatória é aquela que acaba destruindo aqueles animais, né, destruindo aquele tipo de animal, mas a caça com o objetivo da própria alimentação, enfim. Existe, além dessas que retiram coisas da natureza, outro tipo de atividade econômica que está no setor secundário, que é o setor da economia que transforma as matérias-primas que são produzidas pelo setor primário, né, em produtos industrializados, ou seja, pega a matéria-prima e produz. Podem ser roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, casas, etc. Por exemplo, aí a gente tem aí um modelo de indústria, né, uma fábrica, como a gente costuma falar, a fábrica e tal. Aí, a indústria têxtil, que produz tecido com aquilo que é retirado, por exemplo, lá na agricultura, planta-se e colhe-se o algodão. Não aquele algodão que a gente compra na farmácia, no mercado, mas o algodão natural, sem nenhum tipo de trabalho. Então, pega-se aquele algodão e a fibra dele é transformada em tecido, no tecido algodão, certo? A indústria alimentícia, pega-se, por exemplo, que foi produzido trigo, a farinha de trigo. Lá, aliás, o trigo foi produzido lá no setor primário, e aí ele vem e é moído e vira farinha, e da farinha de trigo se faz os biscoitos, certo? Indústria alimentícia. Olha, a indústria automotiva, os minérios que foram ali extraídos lá na mineração, minério de ferro, ele é utilizado para a fabricação desse tipo de produto. E temos também o setor terciário. O setor terciário, ele é o setor econômico relacionado aos serviços, é o setor de serviços.
Os serviços são produtos não materiais, coisas que você não pode pegar, né? Em que as pessoas ou as empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. Como atividades econômicas desse setor, nós podemos citar o comércio, né, a compra e venda de produtos, a educação, a saúde, as telecomunicações, serviço de informática, seguro, transporte, serviço de limpeza, de alimentação, turismo, serviço bancário, administrativo, transporte. Por exemplo, eu sou professora, eu atuo nesse setor terciário, porque eu trabalho com educação, certo? E nós, em aulas anteriores, nós falamos um pouquinho do turismo, que é um outro setor, certo? Pois bem, vamos centrar agora nas principais atividades econômicas da região Centro-Oeste. O que acontece na região Centro-Oeste assim com maior frequência? Não é que não tem as outras coisas, mas existem alguns tipos de serviços, aliás, de atividades que elas são mais frequentes por causa do tipo de relevo, por causa do tipo de clima, por causa do tipo de vegetação da região Centro-Oeste. Essas atividades elas acontecem com mais intensidade e regularidade do que as demais. Na região Centro-Oeste, a agricultura comercial é aquela que é para venda, onde se planta para vender. É praticada em larga escala, onde se destaca o milho, arroz, café, algodão, trigo e a soja, que é um dos principais produtos da região Centro-Oeste. Então, a gente vê nessa imagem a agricultura comercial. Os produtos eles são plantados e colhidos para ser vendidos em grandes quantidades. Existe um outro tipo de agricultura que é essa agricultura doméstica, onde se planta para o próprio consumo. Mas a agricultura comercial ela é muito forte na região Centro-Oeste. E existe também a pecuária. Sabe o que é pecuária? Na pecuária se destaca a criação de gado. Gado de quê? Gado de corte, gado de leite, a criação de equinos e suínos. Olha só, a gente tem aí a pecuária intensiva, que é quando os animais são criados dentro de espaços menores, mais reservados, e a gente tem a pecuária extensiva, onde o gado é criado, por exemplo, solto. Pô, como assim gado de corte? Você sabia que a carne que você come, em sua grande maioria, vem do boi? Pois é. Então, essa carne, esse boi, ele é criado para o abate. Ele é criado para ser abatido, sim, para ser morto. E para que se retire essa carne, e essa carne seja depois vendida lá no comércio para nós. Então, equinos são os cavalos, que aí você não é para a carne do cavalo. Na maioria dos cavalos é para uso do transporte. E os suínos, o que são suínos? Os porcos. Então, agricultura e pecuária são as duas grandes atividades econômicas da região Centro-Oeste. Mas nós sabemos que lá eles também têm o serviço da indústria, tem também o serviço do comércio, do transporte, tem as escolas, tem as empresas de telefonia, tem os hospitais. Então, todas as atividades econômicas, elas acontecem, elas se desenvolvem nesta região, tanto no Mato Grosso, quanto no Mato Grosso do Sul, quanto em Goiás. Só que algumas são mais fortes, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Agora a gente vai fazer algumas atividades. Eu peço a você registre tudo isso no seu caderno, tá? Na atividade 1, nós vamos observar esta imagem aí. Olha o jacaré, um animal típico do Pantanal, né? E o principal alimento dele, que é o peixe. Partindo do ponto em que se encontra o jacaré, como você faria para levá-lo até o peixe? Eu pego ele aqui e trago ele aqui embaixo. Vamos lá. Você deve passar por todas as letras e números e andar na horizontal e na vertical. O que é horizontal? É assim, ó. Certo? É esse caminho, para frente, para trás, para um lado, para o outro. E o que é vertical? De cima para baixo, de baixo para cima. Então, você vai sair daqui da letra E, do quadrinho onde tem a letra E, no E1, então você já está no E1. Aí, por exemplo, você pode vir aqui para o D, depois vem aqui para o outro D, ou então você vem direto para cá. Você vai pintando os quadrinhos até você chegar aqui no alimento para o jacaré. Tudo bem? Então, vai pintar os quadradinhos até você chegar lá. Você vai escolher o caminho que você vai seguir, desde que você passe por todas as letras, por todos os números.
E não pode cruzar, tá? Não pode ir na diagonal. Tem que ser ou na horizontal ou na vertical. Belezinha? Então, vamos lá. Atividade 2 é o seguinte. Partindo do ponto A, siga as instruções indicadas pelas setas abaixo e trace o caminho correto para chegar ao ponto B. Você pode copiar esse quadriculado no seu caderno, pega lá uma régua, lápis, borracha, ou se você tiver uma folha quadriculada na sua casa, você pode usar, contar os quadrinhos, marcar o ponto A, marcar o ponto B, e aí você vai seguir essa legenda. Toda vez que tiver essa seta para cá, ó, é em frente que você deve andar. Para cima, em cima, né? É embaixo. Então, olha só. Você vai andar agora não mais pintando o quadradinho. Agora você vai andar cobrindo a linha. Então, se você fez aí, vai fazer no seu caderno de lápis, esse quadro, né? Todo quadriculado. Você pode pegar um lápis de cor e traçar esse caminho. Quantas vezes você vai seguir em frente? 3. Olha só. 1, 2, 3. Quantas vezes você vai subir? 1, 2, 3, 4. Quantas vezes você vai seguir em frente novamente? 1, 2 e assim por diante até você chegar no ponto B. Tudo bem? Passando por cima das linhas. Tá ok? E vamos para a atividade 3. A atividade 3 é o seguinte. Nós temos aí o mapa do Brasil, ele está todo quadriculado e ele está dentro de uma tabela, certo? Essa tabela quadriculada, ela está dizendo o quê? Do lado de cá eu tenho as colunas as linhas A, B, C, D, E, F, G. E do lado de cá, aqui em cima, nós temos o quê? A linha de 1 a 9, aliás, as colunas de 1 a 9. Então, quais os estados nós podemos localizar em? Então, você vai escrever lá no seu caderno, você vai olhar essa imagem e você vai escrever lá no seu caderno letra A, né? Linha A, coluna 3. Você vai localizar que estado que está lá, ou pelo menos a maioria, ou quais estados a gente pode ver. A3. Então, eu venho aqui na linha A, coluna 3. Qual é o estado que eu estou vendo aqui, ó? Roraima. Boa Vista é a capital de Roraima. Certo? Aí eu venho aqui depois. Daí aqui na frente eu vou escrever Roraima aí no meu caderno, hein? Letra D4. D4. Mato Grosso, capital, Cuiabá. E você vai fazer isso com o E4, C1, D7, C8, G5, F9. Pode ser que alguma dessas coordenadas aqui, ela caia no branco. E aí você vai fazer o quê? Você vai falar, tá no oceano. Não, você vai colocar não tem estado. Nenhum, ok? Ou pode ser que você pegue uma região que tenha 2 estados, 3 estados, 7 estados, enfim. Você coloca o nome de todos eles. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula.